Capítulo 31, exercício 43. A figura 31-43 mostra um pedaço de plástico com 4 cm de largura sendo enrolado em um tubo de 2 cm de diâmetro que gira a 90 rotações por minuto. O plástico tem uma densidade de carga superficial uniforme menos 2 nanocoulombs por centímetro quadrado. Item A, qual é a corrente do filme em movimento? Item B, quanto tempo decorre para que o rolo acumule uma carga de menos 10 microcoulombs? Bom, para resolver esse problema, a gente tem que caracterizar, na verdade, o movimento. Já que você já tem cargas em cima do plástico, você tem que caracterizar o movimento do plástico para poder você entender qual é a quantidade de carga por unidade de tempo que está passando numa determinada seção. Então, o que a gente faz é o quê? É determinar uma determinada seção reta, por exemplo, que é essa aqui, essa seção, e saber qual é a quantidade de carga por unidade de tempo que está passando através dessa seção. Para isso, a gente tem que entender o movimento do elemento, né? Que na verdade ele está sendo enrolado por esse rolo cujo diâmetro é de 2 centímetros. Então a gente conhece o comprimento dele, né? O comprimento do rolo é 2πr. Ora, se o comprimento é 2πr e ele gira a 90 rotações por minuto, significa que ele anda este comprimento 90 vezes a cada minuto. Então, com isso, a gente consegue determinar com que velocidade as cargas estão se movendo ou o plástico está se movendo, certo? Conhecendo a densidade de carga, a gente consegue calcular qual é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Consequentemente, a gente sabe qual é a corrente. Então, vamos lá. Como é que fica a nossa conta, né? Então, seria o comprimento, né? No caso D, que é uma rotação. A cada rotação é 2πr, significa o quê? 2π vezes 1 vezes 10 a menos 2, que é o raio, né? Tem 2 centímetros de diâmetro, então é 1 centímetro de raio. Então, 6,28 centímetros, que é 6,28 vezes 10 a menos 2 metros, é o comprimento do rolo, certo? É o comprimento do perímetro do rolo, né? Seria este comprimento aqui. A gente sabe que ele está girando a 90 rotações por minuto. Então, a 90 rotações por minuto é a mesma coisa que 90. Um minuto é 60 segundos por 60. Isso é 1,5 rotações por segundo. Ora, se uma rotação é 6,28 vezes 10 a menos 2 metros, então a velocidade pelo qual o plástico está se movendo vai ser 6,28 vezes 10 a menos 2 metros vezes 1,5, isso é 9,5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Isso significa 9,5 centímetros por segundo é a velocidade de movimento do plástico. Ora, conhecendo a velocidade de movimento do plástico, a gente tem condição de saber qual é a quantidade de carga por unidade de tempo que está passando através desse rolo. Porque, na verdade, a gente sabe qual é a densidade de carga. Através da densidade de carga, a gente tem condição de saber qual é a quantidade de carga por unidade de tempo que está passando. Então, se ele anda 9,5 centímetros por segundo, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o plástico tem 4 centímetros de largura, que é 4 centímetros de largura, a gente vai calcular qual é a área de um retângulo de 9,5 centímetros por 4. Por quê? Porque esse 9,5 centímetros é a quantidade de carga que vai passar em 1 segundo por essa seção reta aqui. Então, se a gente conhece essa área, consequentemente, a gente vai saber qual é a quantidade de carga que está passando. Então, calculando a área fica a área e a quantidade de carga, essa conta fica da seguinte forma.
A largura 4 vezes 10 a menos 2, vezes 9,5 vezes 10 a menos 2, que é 9,5 centímetros. Isso dá 38 vezes 10 a menos 4. Isso é 38 centímetros quadrados. É essa área que eu marquei aqui, de comprimento 9,5 e largura 4. Muito bem, aí a ideia é saber qual é a quantidade de carga que está contida aqui dentro. E a quantidade de carga que está contida aí dentro nada mais é do que a densidade superficial de carga vezes a área. Certo? E isso dá menos 2 nanocoulombs por centímetro quadrado, fica menos 2 vezes 10 a menos 9, vezes 38 centímetros quadrados. Né? Aqui a densidade está em centímetros quadrados. Vezes 38, vai dar menos 76 vezes 10 a menos 9, isso é menos 76 nanocoulombs, é a quantidade de carga contida nessa área. Mas como o movimento do plástico é de 9,5 centímetros por segundo, significa que ele anda a esses 9,5 que está aqui no desenho em 1 segundo. Mas a corrente eu conheço, qual é o conceito de corrente, que é a quantidade de carga por unidade de tempo. Ora, se eu passo por essa seção reta que eu desenhei aqui, menos 76 nanocoulombs por segundo, certo? Essa vai ser a quantidade de corrente que eu tenho. Isso é 76 nanoamperes. Certo? Ele passa 76 nanocoulombs em 1 segundo, significa que a corrente é 76 nanoamperes. Vamos lá, o item B. No item B ele está pedindo quanto tempo leva para ele acumular 10 microcoulombs. Ah, detalhe. Antes de falar, a carga é negativa, porque na verdade você tem acúmulo de elétrons, certo? Mas a corrente é uma grandeza escalar, você não tem o negativo ou positivo. Independente de ser elétrons ou não, está passando 76 nanoamperes de corrente, certo? Bom, ele quer saber quanto tempo leva para o rolo acumular menos 10 microcoulombs. Ora, a corrente vezes o tempo vai me dar qual é a quantidade de carga acumulada. Certo? Se a minha corrente é 76 nanoamperes vezes 10 a menos 9, certo? Vezes o tempo pelo qual passa, vai acumular 10 vezes 10 a menos 6, que é 10 microcoulombs, certo? Então, esse tempo que vai acumular essa quantidade será 10 vezes 10 a menos 6 dividido por 76 vezes 10 a menos 9. Isso é 10 por 76 vezes 10 a 3. E isso dá em torno de 131 segundos, aproximadamente 2 minutos e 10 segundos. É o tempo pelo qual ele acumula essa quantidade de carga que é menos 10 microcoulombs, que é uma quantidade de carga bem razoável. É isso.